Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais um mês, por mais, aleluia, uma oportunidade, mais um mês vencido e um que vamos iniciar vencendo na leitura da palavra do Senhor Jesus. Amém? Hoje, aleluia, dia 1º de maio, nós vamos estar meditando nos capítulos 10 e 11 de 1 Reis e também no capítulo 20 de Lucas. Aleluia, do versículo 20 ao versículo 38. Amém? Vamos iniciar nossa leitura. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 10. A visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém, a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão, viu o palácio que ele havia construído, ela viu a comida que era servida na mesa dele e os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o servia nas festas, os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ele disse, então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinha me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas. Que sorte tem os seus servidores que, aleluia, estão sempre ao seu lado e têm por privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno, por isso ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiaria e de predas preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão, que havia trazido ouro da terra de Ofim, também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimão para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Aleluia! Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel, e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. As riquezas de Salomão. Todos os anos, Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagados pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores de vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou colher cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 12 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro, e no lado de cada um dos 2 braços do trono havia a figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono como esse.
Todas as taças que o rei usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano era de ouro puro. Não se usou prata, porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão. Cada 3 anos a sua frota voltava, trazendo ouro e prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. Pessoas do mundo inteiro que queriam ouvir, queria ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele: objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiaria, cavalos e mula. E foi assim, ano após ano. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte dele por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tanto cedro como as figueiras brava que existia na planície de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Mussi e na Cilícia e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos, carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Salomão afasta-se de Deus. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com ela mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casasse com mulheres estrangeiras, porque elas faria com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 70 princesas e teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. Quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para Deus estrangeiro. Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra Deus, o Senhor, e não foi fiel a ele, como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quermos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração, onde as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e oferecia sacrifício aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes, e ele havia ordenado que não adorasse Deus estrangeiro. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: Você quebrou a sua aliança comigo, desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dar a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho, e não tornarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Os inimigos de Salomão. O Senhor Deus fez com que Haddad se virasse contra Salomão. Haddad era da família do rei de Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom, Joabe, o comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os mortos. Ele e seus soldados ficaram ali 6 meses e durante esse tempo mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Haddad e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito naquele tempo. Haddad ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram até Parã, onde alguns homens se juntaram a eles. Então viajaram para o Egito
e foram falar com Faraó, rei daquele país. Este deu a Haddad um pedaço de terra e uma casa e lhe forneceu comida. Haddad ganhou a amizade do rei e lhe deu, a, aleluia, que lhe deu a sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis, em casamento. A esposa de Haddad deu à luz um filho chamado Genubate, que foi criado pela rainha no palácio, onde ele morava com os filhos do rei. Um dia, no Egito, Haddad ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joabe, o comandante do seu exército, também estava morto. Então disse ao rei: Deixe que eu volte para a minha terra. E o rei disse: Por que você quer voltar? Será que aqui está lhe faltando alguma coisa e por isso você quer voltar para a sua terra? Não me falta nada, respondeu Haddad, mas deixa-me ir. Então Haddad voltou para sua terra e, como rei de Edom, foi um mau e feroz inimigo de Israel. Deus também fez com que Rezon, filho de Eliada, se virasse contra Salomão. Rezon havia fugido do seu patrão e o rei Hadazes de Zoba e tinha se tornado chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Adazé, aleluia, e matou os sírios que eram aliados dele. Rezon e os seus homens foram morar em Damasco e ali eles fizeram rei da Síria. Rezon foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. A promessa de Deus a Jeroboão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zereda, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão e sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e Efraim. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem, e o profeta Aías de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aías tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: Eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros. Astarote, a deusa de Sidom, Quermos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amon. Salomão tem em mim desobedecido. Ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens, como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu vou tomar de Salomão o reino todo e vou deixar que ele governe enquanto vive. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi e que obedeceu os meus mandamentos e lei. Do filho de Salomão eu tornarei o reino e darei a você 10 tribos, mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer você rei de Israel e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel, como fiz com Davi, certamente farei com seus descendentes. Que seus descendentes governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão.
mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez, e os seus atos e a sua sabedoria, estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém, como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele. Amém? Essa foi a nossa leitura de hoje nos livros, aleluia, de 1 Reis, capítulo 10 e 11. Agora vamos meditar em Lucas 21, aleluia, do versículo 20, aleluia, do versículo 20 ao versículo, aleluia, 38. Aleluia. A pergunta sobre os. Aleluia, perdão, igreja. Aleluia, 21. Jesus fala da destruição de Jerusalém. Jesus disse ainda: quando vocês ouvirem a cidade de Jerusalém cercada por exército, fique sabendo que logo será destruída. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fuja para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e nele acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição e cairá sobre esta gente um terrível castigo. Muitos serão mortos à espada e outros serão levados como prisioneiro para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo, aleluia, de eles fazerem isso. Aleluia, a vinda do Filho do Homem. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra. Todas as nações ficarão desesperadas, com medo terrível, barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes, de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Oh, aleluia. A lição da figueira. Em seguida, Jesus fez esta comparação. Veja o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, você já sabe que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fique sabendo que o reino de Deus está, aleluia, para chegar. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A necessidade de vigiar. Jesus terminou dizendo: fiquem alerta, não deixe que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue você de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fique vigiando, orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem, quando ela vier. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã, e todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus.